Boa noite, queridos alunos. Mais uma semana de aula começando. Que seja uma semana bem proveitosa e abençoada por Deus. E hoje, dentro do nosso tema meio ambiente, vamos continuar nossos estudos sobre campo e cidade, tá certo? A semana passada, nós estudamos, analisamos separadamente as características desses dois espaços, do espaço rural e do espaço urbano. E é importante que nós analisemos esses dois espaços para compreendermos melhor como cada um deles se apresenta. Porém, hoje nós vamos estar estudando sobre a relação que existe entre esses dois espaços, entre o campo e a cidade. É interessante observarmos que quando paramos para analisar as paisagens rural e urbana, a sensação que nós temos é de que são dois mundos separados, duas realidades diferentes e isoladas entre si. Porém, na nossa aula de hoje, nós vamos observar que esses dois espaços se complementam, ou seja, existe uma parceria entre campo e cidade. Então, eu quero convidar vocês a estarem fazendo comigo uma atividade aqui no quadro, tá certo? E vamos aproveitar para estarmos fazendo também leituras de algumas palavras. Vamos lá? Aqui no quadro, eu coloquei, ó, de um lado, campo e do outro lado, cidade. E aqui ao lado eu coloquei uma lista de palavras que nós vamos estar utilizando depois, tá certo? Agora vamos estar analisando algumas figuras e vamos estar separando-as em campo ou cidade, tá bom? As imagens que eu trouxe são de alimentos, de alguns equipamentos, algumas máquinas, tá certo? Utilizados tanto no campo quanto na cidade. Mas nós vamos pensar de onde vêm esses alimentos, esses materiais, tá certo? Para depois a gente poder estar fazendo aí essa relação entre campo e cidade, ok? A primeira imagem que eu trouxe, ó, é a imagem de um trator. Nós sabemos que no campo o trator é muito utilizado, porém é uma máquina fabricada na cidade. Então, vou colocar aqui, ó, cidade. Aqui, ó, eu tenho o algodão, certo? O algodão vem de onde? Do campo. Eu tenho aqui também, ó, ovos. Também nós vamos estar colocando aqui, ó, no campo, tá certo? Aqui, ó, enxada, um instrumento do trabalhador do campo. Porém, ela é fabricada na cidade. Então, eu vou estar colocando aqui cidade. Aqui eu tenho, ó, o feijão, que também é um produto, um alimento agrícola, tá certo? Campo. Aqui eu tenho, ó, o milho, também é um produto agrícola. O arroz, da mesma forma, vou estar colocando aqui, ó, no campo. Aqui, ó, eu tenho remédios, tá certo? Nós temos aqui um veterinário medicando um animal, tá certo? Então, os remédios são fabricados onde? Na cidade. Vou colocar aqui, cidade. Aqui eu tenho carnes, que eu vou estar colocando no campo. Nós temos aqui, ó, o desenho de uma pá, que é um instrumento utilizado pelo trabalhador do campo, porém fabricado na cidade. Temos também o adubo ou fertilizante utilizado nas plantações, porém tem sua origem na cidade também.
também muito utilizado no campo, porém sua fabricação é realizada na cidade, tá certo? Temos aqui, ó, as frutas que são produzidas no campo, tá certo? E nessa mesma categoria nós temos as verduras, os legumes, porém eu trouxe apenas as frutas para representar, tá certo? Então vou estar colocando aqui, ó, no campo. Temos ainda o carrinho de mão, que é um instrumento também utilizado pelo trabalhador do campo, porém proveniente da cidade. E temos o leite, que também é um alimento produzido no campo, tá certo? Então, pessoal, nós podemos observar que as atividades do campo produzem mercadorias que são utilizadas na cidade. Então, temos aqui, ó, o algodão, que é utilizado na fabricação de tecidos, temos ovos, feijão, milho, arroz, carnes, frutas, leite, dentre outros produtos que têm sua origem no campo, porém são encaminhados para a cidade. Muitos deles servem de matéria-prima para a fabricação de outros produtos, como por exemplo, o leite é utilizado para fabricar iogurtes, queijos, manteigas, tá certo? E esses produtos, muitos deles, voltam para o campo após processo de industrialização, e esses trabalhadores, esses moradores do campo também consomem esses produtos. Então nós observamos que há aí uma parceria, uma relação entre campo e cidade. Da mesma forma, podemos observar que a cidade produz mercadorias que são utilizadas no campo. Nós temos aqui, ó, o trator, a enxada, os remédios, a pá, o adubo, o caminhão, o carrinho de mão, dentre outras mercadorias que o homem trabalhador do campo, as pessoas que moram no campo, se utilizam, porém são produzidas na cidade. Então, nós percebemos que há uma inter-relação, ou seja, a cidade precisa do campo e o campo precisa da cidade.